Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre essa planta que está aqui atrás, ó, a cratilha ou camaratuba, uma planta do cerrado, é uma leguminosa, uma forrageira e uma planta muito importante para as abelhas nativas, tá? As sementes dessa cratilha, amigos, eu consegui com o Walter, né? Ele é pesquisador em agricultura orgânica e também ele é doutor em ecologia. E o trabalho que ele vem desenvolvendo de estudos dessa planta como pesquisador é fantástico. As sementes chegaram para mim e fiquei de fazer um vídeo assim que elas florissem em quantidade, né? Porque agora que é a hora de um teste muito interessante com essa planta. Porque há floradas abrindo também. Eu tenho muitas flores para abelhas aqui, então é uma hora muito boa de testes, né? Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas abelhas que eu já vi nela, que eu venho observando e o tipo de coleta que elas fazem. Ano passado, amigos, eu não consegui fazer vídeo com essa florada. Não havia florada suficiente para disputar com as outras floradas que eu já tenho aqui para as abelhas nativas. E algo muito curioso que é o botão extrafloral dela, que é muito procurado pelas nossas abelhas sem ferrão. Muito interessante, a gente vai trocar uma ideia legal aqui. Uma das abelhas que eu vi aqui em grande número visitando essas flores são as arapuás, né? Trigona spinipes. Algumas partes da planta elas fazem pequenos cortes. Essa flor ajuda também a ocupar as abelhas arapuás, que normalmente nessa época tem brotações nas cítricas. Tendo flores que abastecem as abelhas arapuás, por exemplo, reduzem em muito, absurdamente, o processo que elas fazem nas nossas cítricas. Aqui nós temos muitos pés de laranjas plantados e a gente praticamente não tem problema de corte nas cítricas, porque nós temos outras plantas também, como umbigo de bananeira, entre outros, que fornecem néctar para as arapuás. Plantas como a babosa, a aloe vera, entre outras mais. Há uma lista de flores aqui, eu passo para vocês e mostro para vocês, deixo até um link ali embaixo. Abelhas de vários tipos, como essa abelha metálica, há várias outras espécies de abelhas metálicas que surgiram aqui. As plebeias, né, a mirim plebeia, elas também vêm em peso nessas flores, vêm atrás do néctar. Outra coisa, vespas minúsculas, de vários tamanhos, vários tipos de moscas também, muitas variedades. Eu adorei ver isso, porque eu presto muita atenção nas variedades e difícil para a gente filmar e focalizar um determinado inseto aqui nessa flor, porque ela também, os cachos dela são altos e o vento também sempre balança e muda a posição, a gente não consegue focalizar muito fácil. Eu estava tendo dificuldade com a lente desse celular para filmar. Outra característica, as folhas dela eu uso também para forrar o solo, né? E demora mais tempo do que outras plantas que eu uso, mantendo maior tempo de cobertura. As folhas são arredondadas, como você está vendo, e são meio esbranquiçadas por baixo, ó. São belas folhas, são grossas e demoram mais tempo para decompor. Se compararmos, por exemplo, com as folhas do margaridão titônia diversifolia, que é muito rápido o processo, né? A gente acaba perdendo rapidamente o material de cobertura. Então essa planta ela tem um tempo a mais que vai levar para decompor e proteger o solo do sol bater direto, né, no nosso sistema agroflorestal. Outra coisa interessante é que é muito bom ela abrir nessa época, em junho agora, maio, junho, que eu tenho flores também para alimentar as abelhas plantadas aqui, como o Montanoa bipinatifida, né, que é o margaridão de árvore, margaridão das flores brancas, né, que as abelhas priorizam vir nele. Então, olha só, é a melhor época de se testar qualquer flor. Essa flor está abrindo agora, então ela está abrindo em grande quantidade. Tem outras flores abrindo junto. Eu fiz questão de plantar ao lado tanto as trapéias, né, que abrem nessa época, quanto o margaridão de árvore, porque são plantas que são muito visitadas nessa época escassa de alimentos. E o que eu observei é que elas recebem um grande número de abelhas. Vou falar para vocês também as abelhas que eu não vi nessas flores. Tem abelhas que não vêm aqui. A exemplo são as bugias, as mandassaias, não as vi frequentando aqui. Elas estão nas flores do margaridão e também das trapéias. E essas abelhas de maior porte vão estar daqui a pouco no aça-peixe. Agora, amigos, o que acontece? Outras abelhas de maior porte que vejo aqui, vejo várias espécies de abelhas solitárias, vejo também as abelhas bombos, né? As xilocopas também, a abelha carpinteira, ela está muito presente aqui, ela vem durante o dia todo. As cambacicas, os passarinhos, estão também coletando néctar, disputam aqui junto com essa porção de abelhas. Eu plantei aqui algumas moitas, umas 4 moitas das sementes que eu ganhei, para poder observá-la, mas no primeiro ano foram poucas flores abertas. Essa quantidade de flor só da cratilha não ia dar vazão, e esse ano foi o primeiro ano de florada dela, e ela, como teste aqui, observando as abelhas que eu tenho no meliponário e da natureza local,
ela está muito bem visitada e o que eu falo para vocês é que é uma planta essencial para a gente ter no nosso sistema de plantios, de criatórios de abelhas nativas, de preservação. Ela ajuda bastante. Eu vou aumentar até a quantidade dela aqui na roça para favorecer os meus plantios, né, também para as podas, que ela também responde muito bem às podas sem problema algum, para que chegue nessa época do inverno as abelhas estejam melhor abastecidas. Outra coisa que eu não ia deixar de mostrar para vocês aqui são os botões extraflorais, né, que eu acabei observando, foi a primeira coisa que eu observei. Eu cheguei num determinado dia, não tinha flores abertas na planta, e eu notei que tinha abelhas já visitando. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Eu não tinha ainda lido sobre a planta. Eu estava andando pela roça, falei, poxa, eu acho que esse ano ela vai dar bastante flor. Isso ali por volta de maio, né? Eu notei que já tinha abelhas visitando ali os raminhos, os galhos da planta, as hastes, né, que iam florir. Aí eu cheguei perto, comecei a observar, falei, meu amigo, já tem formigas subindo o galho, né, o caule da planta, e as formigas já estavam tirando néctar junto com algumas espécies de abelhas. E são esses pontos que vocês estão vendo aqui, ó, esses pontinhos são nectários. Eles são nectários extraflorais. Eles fornecem néctar e assim o que acontece? As abelhas ficam tendo essa opção para buscar alimento. As jataís também apareceram aqui. Como está frio nessa época, elas chegam um pouco mais tarde. E detalhe, não vi abelhas de maior porte porque pela manhã, principalmente esse ano, eu notei o orvalho, o ar muito úmido, o orvalho de ficar pingando as folhas de milho, assim, por volta de maio, né, desse ano. Eu notei e achei isso muito diferente. E pela manhã as plantas estavam muito molhadas, principalmente a cratilha. Eu notei que ela segurava muita água nas folhas e nas flores. E aí as abelhas têm dificuldade, elas não estavam aparecendo nesse horário. Se as flores estivessem mais secas, provavelmente essas abelhas que vêm cedinho pela manhã, como tem aquelas que vêm no finalzinho da tarde, quase à noite, né, tem abelhas noturnas que vêm também, espécies de abelhas solitárias que vêm ao anoitecer. Eu já observei isso aqui várias vezes. Agora, essas que vêm pela manhã, vêm mais cedinho, quando começa a ter a primeira luz do dia chegando, ali está escurecendo, as mandaçais, bugias estão saindo. É provável que elas viessem aqui se as flores de repente estivessem secas. Não consegui observar isso porque notei flores e a planta num todo muito molhada. Essa situação de observar abelhas nas flores, a gente tem que fazer não por 5 minutos, 10 minutos, meia hora, não. A gente tem que parar um tempo, 1 hora, depois volta, mais 1 hora, depois chega num outro horário à tarde. Preciso vir observar a planta pelo menos por 1 hora, pelo menos 3 vezes ao dia. Porque aí você vai tendo a ideia de quem são os polinizadores, quais os horários que eles estão vindo mais. Então eu faço essas observações, eu sei mais ou menos o tipo de abelha que chega pela manhã, ou que chega mais ou menos meio-dia, e aquele que vem no finalzinho da tarde, entendeu? E eu não vi nessas flores essas abelhas, como as mandaçais, as bugias, eu não vi frequentando não. Mas há outras abelhas, muitas, mas muitas outras, variedades de abelhas, e as nossas pequenas, né, que são gigantes também, são como as iraís, as jataís, as mirins, a mirim preguiça também, as plebeias, frequentando essas flores. A temperatura subiu um pouquinho, passou ali da casa dos 19, 20 graus. Essas abelhinhas já estão trabalhando o tempo todo. Quero também observar se o jataizão vai vir aqui. Só que o jataizão apareceu agora, né? Ele está chegando aqui agora. Não tem nem uma semana que eu localizei ele ali nas floradas ali do meu vizinho. No milho dele, né? No milho crioulo que ele planta. Elas estavam retirando seiva. Eu acabei identificando a espécie, fiquei muito feliz. E agora elas já estão vindo buscar resinas da minha aroeira aqui na roça. E daqui a pouco vai estar nessas outras partes aqui do sítio, da propriedade, coletando nessas flores, e quero observar isso para o ano que vem, tá certo? Veja, amigos, dia 14 de outubro já temos as primeiras vagens, ó. É o primeiro ano que ela produz, tá? Começam a surgir as primeiras vagens, olha que bacana. Ou seja, teremos as primeiras sementes também, né? Show demais, né? Muito bacana o trabalho de estudo do professor Walter. E estão aí, ó, vamos proliferando essa planta maravilhosa. Quero fechar esse vídeo e deixar uma pergunta aí para vocês postarem no comentário, tá? Quantas pessoas que vocês conhecem, não estou falando que tenha meliponário com 200, 500 abelhas, não, nada disso. Eu quero perguntar para vocês quantas pessoas vocês conhecem que desenvolvem projetos preservando as flores, fontes naturais de alimento para as abelhas. Isso no bairro de vocês, na rua de vocês, quantas pessoas? Tá certo? Deixa aí no comentário para a gente saber como é que está essa situação. Um abraço e até mais.